Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. O tema dos povos indígenas é uma entrevista no final deste programa. O nosso assunto agora é o orçamento. Consultores da Câmara e do Senado analisaram a proposta orçamentária de 2025 e destacaram um aumento de 21 bilhões de reais em despesas com o pessoal. Para o próximo ano, os especialistas em orçamento também ressaltaram a redução de 21% para investimentos. O consultor de orçamento, especialista em orçamento, Ricardo Volpe, aqui da Câmara dos Deputados, vai conversar com a gente sobre esse assunto. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Obrigado pelo convite. Ok, Ricardo, está me ouvindo bem? Bom, o som do Ricardo está um pouquinho baixo, não consigo ouvir, não sei se tem algum... Bom dia a todos, está me ouvindo agora? Sim. Bom dia, Ricardo. Vamos começar falando sobre essa análise, Um né? pouco mais alto, então. Agora está mais alto, está um pouquinho melhor. Vamos começar falando sobre essa análise da Câmara. Perdão? E apresentar alguns números do orçamento 2025. Isso. Primeiro explique para a gente como foi essa análise, né? É uma comparação com anos anteriores, existem temas e eixos analisados. Como é essa análise que foi feita pela consultoria da Câmara e do Senado? A peça orçamentária é bem complexa, né? Tem diversos aspectos econômicos, né? A gente vai analisar os parâmetros macroeconômicos, o PIB, a inflação, taxa de câmbio, taxa de juros, salário mínimo, massa salarial, que é aquilo que vai influenciar tanto a receita como a despesa pública, né? Também analisa-se os resultados fiscais, né? O resultado primário que o governo está esperando, nesse ano está projetado para zero em 2025, equilibrar as contas, vamos chamar assim. O resultado nominal, quando você considera a conta de juros. Aí você vai analisar os gastos por área, né? Ou pastas ministeriais, saúde, educação, alguns temas específicos, Bolsa Família, pessoal, previdência, precatórios, né? Algumas medidas de receitas que estão condicionadas à aprovação legislativa para equilibrar esse orçamento. É uma peça bem complexa. E a gente faz um comparativo em relação ao passado recente ou mesmo a proposta que está sendo dada com o valor que está autorizado, projetado para esse ano de 2024, para ver os acréscimos e decréscimos. Então, Ricardo Volpe, é uma análise bem complexa, né? São muitos assuntos, muitos temas. O que você mais destacaria disso tudo, dos números que vocês chegaram com essas comparações? Como um ponto inicial, né, nós temos uma regra que estabelece a dinâmica do crescimento do teto de gastos, né, que é agora o regime fiscal sustentável, que está dando um limite para o executivo, chamada despesa primária do executivo, em torno de 2 trilhões e 150, 160 bilhões. Esse acréscimo do teto, dado pela regra, que até então, no teto de gastos anterior, era só inflação. Agora tem inflação mais um crescimento real. Com a regra vigente no regime fiscal sustentável, que é a Lei Complementar 200, o teto de gastos do Poder Executivo, por exemplo, cresceu 138 bilhões. Aparentemente é um valor bem alto, né? Olha, não, você pode gastar mais 138 bilhões. Infelizmente, quase tudo, em torno de 132 bilhões, foi consumido, vamos chamar assim, para o crescimento da chamada despesa obrigatória, que inclui aí previdência, que é o maior gasto, aumento com servidores e diversas outras despesas obrigatórias, como programa de renda, que acabam dando pouco espaço para o governo promover a chamada despesa discricionária, que inclui os investimentos públicos. Pois é, falando sobre os investimentos, né, a principal reclamação do governo justamente é essa: não tem dinheiro para investir por conta do orçamento estar todo vinculado, emendas parlamentares que cresceram muito. Então, mas assim, a crítica que se faz ao governo é que ele estaria puxando mais para o aumento de impostos em vez de cortar gastos. Queria que você pode identificar, você falou que existem medidas, né, no orçamento para equilibrar o orçamento. O que está no orçamento, claramente, que tem esse objetivo de equilibrar esse orçamento?
Certo. Vamos tratar primeiro dos investimentos, depois do equilíbrio, né? Em relação ao que está autorizado para o orçamento de 2024, o orçamento para 2025 tem uma redução de 17 bilhões de reais. No entanto, não se considera os valores que são alocados pelas emendas parlamentares que vieram numa reserva. Então, há uma tendência dos 39 bilhões das chamadas emendas impositivas individuais e de bancada, de em torno de um terço disso, talvez um pouco mais, serem destinados para investimentos. E com isso vai equilibrar, vai ficar muito próximo, na minha estimativa, o valor que está autorizado esse ano com os investimentos que estão projetados para 2027, incluindo as emendas, 25, desculpa, incluindo as emendas. No entanto, sempre um governante ele espera elevar seu gasto em investimentos, mas com a rigidez orçamentária e o consumo do espaço fiscal pela chamada despesa obrigatória, o governo está precisando contar com as emendas, que é isso que provavelmente eles não queriam, né, com um volume de quase 40 bilhões, para poder ter o mesmo volume de investimento. Né? Se você considerar a inflação, já corroeu em termos reais o investimento público em termos reais. Né? E em relação a medidas de equilíbrio, né? O governo está contando, né, com medidas pelo lado da Receita, teve aquela questão da compensação da desoneração da folha de pagamentos, né, que foi uma discussão longa que teve nos últimos tempos, né, e aí o governo está contando com o acréscimo dessas receitas, com a aprovação legislativa, né, para poder equilibrar o orçamento para 2025, né? E essas medidas estão dando em torno de 47 bilhões de reais. Então, tem medidas pelo lado da Receita que ainda depende de aprovação legislativa para equilibrar, para ficar o déficit zero, né? Mas, pelo lado da despesa, por mais que a gente... É um debate duro a ser feito, né? Não tem como a gente, em algum momento, no curto prazo, voltar a discutir questões ligadas à vinculação de determinada despesa ao salário mínimo. Quer dizer, a gente está dando aumento real para, por exemplo, aposentados. Se você garantir a inflação, já cumpre a condição, mas quando você dá aumento real, ganho de produtividade para quem está aposentado, isso impacta nas contas, né, da Previdência, bônus salarial, seguro-desemprego e LOAS, né, que a gente chama lá o benefício para o deficiente físico, e também para as pessoas que não ganham benefício sem ter aposentado pela idade, né? Então, essas despesas, quando você vincula o salário mínimo, que é a maior despesa, que é R$1 trilhão, que é a Previdência, mais esses outros benefícios essenciais ao salário mínimo, você acaba impactando as contas públicas de uma forma pesada, vamos chamar assim, né, atualmente, e esse debate vai ter que ser, em algum momento, enfrentado de tal forma que o que crescer a receita pública tenha uma pequena, né, dá um ganho real inferior que estiver crescendo as receitas públicas para poder equilibrar as contas. Porque enquanto a gente estiver caminhando com o crescimento das chamadas despesas obrigatórias igual ou superior, né, ao crescimento da receita, a gente não vai equilibrar contas públicas, a gente está em déficit. Então, em algum momento, a gente tem que dar uma defasagem para poder equilibrar as contas. Senão, cada ano, o governo vai precisar ficar contando com novas receitas para poder equilibrar esse orçamento. Ricardo Volpi, então, pelo que você disse aí, a gente pode deduzir de que o orçamento brasileiro ele é muito engessado, então tem toda essa questão dos benefícios sociais, do salário mínimo, e que tem aumento real, os benefícios tendo correção pelo salário mínimo, tem essa ideia de desvinculação dos benefícios, como o BPC e outros do salário mínimo, mas o governo já rechaçou essa ideia. Tem também as vinculações da Receita com saúde e educação. Quer dizer, tudo isso é parte desse debate para desengessar esse orçamento, é isso? Exatamente. Eu não sei o quanto o governo está debatendo.
esse debate a gente tem já no governo Temer, Bolsonaro, e fatalmente quem está governando atualmente, o presidente Lula, ou o futuro presidente também, né, vai ter que debruçar por essas questões, porque o orçamento é rígido, está dado aí, cada vez que o governante se depara que ele só está pagando as contas já contratadas, que é as despesas obrigatórias, né, ele vai ter que enfrentar um debate e falar, olha, em que medida eu vou ter que corrigir esse rumo de crescimento, da dinâmica da despesa obrigatória. Então, não sei o quanto o governo está amadurecendo dentro do debate. A gente, como técnico, né, aqui é uma análise técnica, não política, da sua viabilidade, mas todos os governos acabam se deparando com essa realidade e tendo que ver a maneira de manter esse equilíbrio das contas públicas. Cada vez fica mais caro para a sociedade não promover esse equilíbrio, porque isso vai impactar a taxa de juros, vai impactar o emprego, né, todo o funcionamento da economia real, né? Então, se a economia real não vai bem, o PIB não vai bem, por consequência, as receitas também não irão. Apesar de, nesse momento, estar tendo um crescimento da receita, é pelo esforço. A receita está crescendo mais do que o PIB. Então, o governo está fazendo um esforço de arrecadação. Isso tem um limite, né? Vai ter um limite. O governo está corrigindo, vamos chamar assim, uma queda da relação PIB da receita da União, que ocorreu nos últimos anos, mas daqui a pouco ela vai ter que ser estabilizada. Mas se a despesa continuar crescendo, o desequilíbrio vai voltar. Então, as medidas pelo lado dos maiores agregados da despesa, em algum momento esse debate vai ter que surgir, e aí espero que o Congresso, né, e o próprio governo se preparem para poder ver a melhor forma e a sociedade consiga entender a necessidade, né, de se promover esses ajustes. E acredito que um dos caminhos, tem diversos, era manter a política de valorização do salário mínimo para a sociedade, o trabalhador nativa, e para quem recebe benefícios ou assistenciais ou mesmo os aposentados, valer a regra que já vale para quem ganha mais salário mínimo. Todo mundo, só quem recebe um benefício a partir de hoje, por exemplo, corrigir só a inflação, sem ganhos reais. Agora, Ricardo Volpi, falando em despesa ainda, né? Se fala em redução de despesas, mas a análise que as consultorias da Câmara e do Senado fizeram constataram um aumento da despesa com o pessoal de 26 bilhões de reais, né? Então, quer dizer, as despesas continuam aumentando, né? Em vez de haver corte e contenção de gastos, elas, pelo contrário, estão aumentando. No caso da despesa com pessoal, que é servidores ativos, inativos, militares e civis da União, o crescimento, na realidade, foi em torno de 40 bilhões de reais, em torno de 10%. Esse crescimento projetado, dos 40 bilhões, 26 está ligado a novas contratações, nomeações, né, de servidores, concursos, tal, tá? Reajustes, tá? Então, desse montante, uma boa parcela está ligada à previsão para 2025 de reajuste da folha, vamos chamar assim, de corrigir pela inflação, por exemplo, algumas carreiras, ou todas, né? E mais contratações. Então, desse 40 bilhões de aumento, 26 já é para vamos chamar assim, essa rubrica. E os outros 13 bilhões é o chamado crescimento vegetativo e concessões anteriores, né? Então, basicamente, as áreas que mais cresceram seu gasto com a folha, seja por contratação recente ou mesmo com aumentos concedidos anteriormente, parcelados, que a gente chama, foi o Ministério da Educação com 10 bilhões de reais, o Ministério da Defesa com quase 4 bilhões de reais, o Ministério da Justiça e Segurança Pública 1 bilhão de reais. Então, esse aumento dessa folha, vamos chamar assim, está ligado a essa política de reajuste para 2025 e contratações. Nós estamos conversando com o consultor Ricardo Volpi, falando sobre uma análise da consultoria da Câmara e do Senado sobre o orçamento de 2025. Vamos continuar falando em despesas e vamos falar nas emendas parlamentares que somam aí
Quase 40 bilhões de reais, um número bastante grande, né? A informação que a gente tem dessa análise que vocês fizeram é que muitas emendas vão para a infraestrutura. É possível identificar qual a porcentagem que vai para qual área, quanto que vai para a infraestrutura, quanto que vai para a saúde? A saúde também é bastante contemplada, né? Essa divisão foi feita nessa análise ou não? Então, a gente não tem como fazer previamente, né, porque ainda vai ser alocado e depende muito da vontade, vamos chamar assim, do parlamentar, aquilo que vai ser para investimento ou que determinadas áreas. O que a gente pode antecipar, com certeza, que quase a metade desse valor, quase 20 bilhões, vai para a saúde, porque a Constituição tem um mandamento constitucional que as emendas individuais, obrigatoriamente, metade vai para ações de serviços públicos de saúde, né? Que a gente chama SPS, que são gastos ligados a transferidos para o Fundo Municipal e Estadual de Saúde para alta, média e baixa complexidade. É o atendimento do SUS, vamos chamar assim numa linguagem mais simples. Então, cerca de 20 bilhões desses recursos, naturalmente, vão para a saúde, tá? O mandamento constitucional. E na estimativa que eu tenho, olhando o passado recente, um terço desses recursos, próximo a 16 bilhões de reais, ou 13, né? Vai depender muito quem tem as emendas de comissão ainda, podendo chegar até a 20, entre 15 e 20 bilhões de reais, vão para investimento, que daí volta o volume de investimentos do ano anterior. Então, as emendas, ela tem características distintas, vamos chamar assim, para ter essa discussão no Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino, que está tratando da chamada emenda PIX, tratando das emendas de bancada, estão discutindo um novo regramento entre o Executivo e o Legislativo para, de repente, ou limitar o montante, ou mais critérios para destinar esses recursos, né? Então, a discussão está tendo, por exemplo, a emenda de bancada, é para ela ter um foco maior nos investimentos, que são os grandes empreendimentos de cada estado. E as individuais, como emendas voltadas à base eleitoral local de cada parlamentar, cada deputado, cada senador, na chamada emenda PIX, que é a emenda que transfere dinheiro direto da conta da União para a conta do município, sem um convênio, sem dizer o que vai fazer, que se diga aquilo que vai fazer previamente, que é um grande avanço, né? Essa discussão já vem sendo tratada nas LDOs, já tem dispositivo nesse sentido, o TCU também tem atuado nesse sentido, e agora o Supremo está, de vez, tentando delimitar, né, de tal forma que o dinheiro que a União dá se saiba, né, via emendas parlamentares, aquilo que vai ser feito. Então, as emendas ela têm um papel de alocar recursos em diversas cidades, né, vamos chamar assim, dos quase 5 mil municípios brasileiros, em torno de 4.800 recebem emendas de recursos federais, assim, de forma rotineira. Então, o importante é que se tenha critérios na hora de alocar esse recurso, né? Seja emendas ou seja as programações oriundas do Executivo. Ricardo Volpe, o que a gente pode falar desse estudo que vocês fizeram sobre os programas sociais? Bolsa Família, BPC, abono do PIS/PASEP, seguro-desemprego. O que vocês verificaram aí nessa análise que vocês fizeram? Certo. O programa Bolsa Família, né, ele saiu de um volume de próximo a 40 bilhões de reais, com a PEC, né, na época, já na pandemia e depois na PEC da transição dos governos, para um programa de transferência de renda que cresceu para em torno de quase 150 bilhões de reais. Então, para 2025, está previsto em torno de 166 bilhões de reais, que beneficiam quase 21 milhões de famílias brasileiras, com benefício médio em torno de R$660 mensal. Então, é um programa que hoje, né, se consolidou num volume de recursos, né, alto, deu um salto, né, de valor recentemente, isso, né, de uma forma impactou o equilíbrio, né, dos gastos, mas, por outro lado, você tem um programa social que atende uma parcela grande da sociedade brasileira, se a gente considerar cada família com 3 integrantes,
a gente está falando mais de 60 milhões de pessoas, uma população de 200, né? Estou arredondando os números, né? Então, é um programa de grande relevância, aí, vamos chamar assim, social, e aí o governo está controlando, né, a forma de se buscar. O que está sendo feito, que é uma discussão grande, é o programa de auxílio gás, e está sendo feito de uma forma, vamos chamar assim, que chama meio extra-orçamentária. Isso vai gerar uma série de questionamentos, porque, de fato, é uma política pública, teria que ser internalizada no orçamento, teto de gastos, mas, dadas as rigidezes, o governo está se discutindo outras maneiras. Isso acredito que deve gerar uma grande discussão, inclusive podendo ser ou ir no TCU ou judicializada. Em relação ao BPC, seguro do BPC dá em torno de 112 bilhões de reais. Como eu disse antes, a Previdência já passou, né, agora de 1 trilhão de reais. E o seguro-desemprego, que é um programa importante quando o trabalhador fica desempregado e tal, em torno de 57 bilhões de reais. Então, são valores relevantes para esses programas sociais, né, que buscam aí quem está desempregado ou quem está sem renda, como o Bolsa Família, ou aquele que tem uma deficiência ou o idoso que não contribuiu recebe em torno de 100 bilhões de reais como ajuda, auxílio, né? Em relação um pouquinho à Previdência, rapidamente, né? A Previdência, como eu disse, é a maior despesa da União, e ela está sendo projetado um equilíbrio em relação ao PIB do seu déficit. Estava num momento de queda, de decréscimo do déficit previdenciário, e agora está em termos estáveis, porque o crescimento do benefício está acompanhando o crescimento da economia, vamos chamar assim, está dando ganhos reais. Então, por isso que essa explicação de não ter mantido a queda, né, com a mudança recente da política de valorização do salário mínimo. Então, nós estamos projetando um déficit previdenciário em torno de 300 bilhões de reais na parte da previdência social pública, né? E quase, no caso de juntando militares, pensões e servidores civis, quase 100 bilhões de reais de déficit no regime que a gente chama regime próprio da União, servidores civis e militares. Então, basicamente, esse é o diagnóstico de forma macro em relação aos benefícios, vamos chamar assim. Consultor Ricardo Volpe, para encerrarmos, né? E a questão dos juros da dívida pública brasileira, esse é um número assim que sempre fica meio escondido ali, né? Quer dizer, quando você fala em déficit primário, que não leva em conta os juros, né, na conta, quais são os dados, quais são os números que vocês têm em relação a esses juros, que na verdade são uma das maiores despesas, né, hoje do orçamento? Certo. Quando você trata do resultado primário, você desconta o seu gasto com juros, né? Ela é uma conta pesada, né, da União. Hoje está projetado em torno de 480 bilhões de reais, então, quer dizer, um volume expressivo, né? E como a gente está em déficit, na realidade a gente não amortiza esses juros, né? Então, esses quase 500 bilhões de reais, ele volta em novas emissões de títulos públicos, né, comprometendo, vamos chamar assim, a taxa de juros, enquanto você não consegue equilibrar suas contas e aquilo que você deveria pagar de juros, ainda você não paga e se refinancia, né, para poder pagar juros para um, mas emite um outro título para poder continuar, a gente chama rolagem, né? E isso pressiona, né, a taxa de juros na economia a partir do momento que o Estado está além, né, no caso da União, quase 20% do PIB que se arrecada para equilibrar as contas públicas, precisa, vamos chamar assim, quase 10% do PIB para poder saldar seus compromissos, né, que a gente chama primários, para os gastos recorrentes, e os financeiros, né, junto ao setor financeiro da economia,
mais 10%. Então, na prática, a União está consumindo 30% do PIB da sociedade, né? Juntando a conta de juros. Nós conversamos com o consultor da Câmara, Ricardo Volpe, que falou com a gente sobre uma análise, né, das consultorias da Câmara e do Senado sobre o orçamento de 2025. Detalhamos aqui essa proposta, né, esse estudo faz comparações com anos anteriores. Eu agradeço muito a sua participação, Ricardo, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Eu queria só render uma homenagem a um grande amigo que trabalha com a gente, trabalhava, até ontem ele faleceu, Rodrigo Roriz, servidor da Câmara dos Deputados. Então, há mais de 20 anos que eu estou na consultoria, ele me ajudou em centenas e milhares de trabalhos, né? Inclusive orçamento em foco, raio-x, esse informativo que a gente está trabalhando, o Fiscalize, né? Vários sistemas que a gente trabalha no processo orçamentário, ele que ajudou a desenvolver e tem a sua contribuição. Então, como a gente está tratando do informativo, e também tem, né, o esforço dos anos de dedicação à Câmara dos Deputados a construir o orçamento, eu gostaria de render homenagem, solidarizar com a família, e certamente ele fará muita falta à consultoria da Câmara dos Deputados e aos familiares. Então, em homenagem ao Rodrigo Roriz, que ontem faleceu. Ok, feita a homenagem, esperamos você numa próxima oportunidade aqui no painel eletrônico. Até uma próxima, Ricardo. Muito obrigado.